Olá, meu futuro calouro do curso Vai Cair na Prova, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos mais uma vez aqui na aula de Física B, na aula de número 11, onde nós vamos falar sobre a ideia de trabalho e energia interna para um gás ideal. Então, pegue o seu material e acompanhe a aula de hoje comigo e vamos caminhar rumo ao conhecimento e à sua aprovação. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: nós vamos trabalhar a partir de agora com três conceitos de energia. Uma delas a gente já falou, que é o calor. Para quem não lembra, o calor é uma energia transferida devido unicamente e exclusivamente devido à diferença de temperatura que existe entre dois sistemas ou entre dois corpos. Então, só relembrando, eu sempre falei que já ficou chato, porque eu falo isso desde a aula de número 1, de que o calor é essa energia, que é um fluxo de energia, que é uma energia térmica, que é transferida de um corpo a outro, ou flui de um corpo a outro, devido unicamente e exclusivamente à diferença de temperatura. Beleza? Uma outra forma de energia que nós vamos trabalhar a partir de agora é o trabalho, que é um conceito que vocês veem lá em Física A. Creio que na aula de número 12 vocês vão falar de trabalho em Física A, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? O trabalho é uma forma, uma transferência de energia para um sistema devido à aplicação de uma força. Então, existe a ação de uma força e essa força tem a capacidade de transferir energia a um corpo ou a um sistema. Beleza? E a energia interna, que seria uma energia, seria uma soma de energias que são intrínsecas ao sistema, que para a gente vai estar trabalhando com gás. Então, existem energias que são intrínsecas àquele sistema, que pertencem à forma daquele estado e daquele sistema, e a energia interna se refere-se a isso. Mas a gente vai explicar isso direitinho mais a fundo daqui a pouco, tá bom? Então, só para a gente começar a aula de hoje, a partir de agora nós vamos estar falando sobre essas três formas de energia. A aula de hoje, especificamente, é sobre essas duas últimas, trabalho e energia interna. Mas na próxima aula nós voltaremos a falar do calor também, que a gente vai falar da primeira lei da termodinâmica, que envolvem essas três grandezas, essas três formas de energia. Beleza? Então vamos começar com o trabalho, tá bom? Que é o trabalho para uma transformação gasosa. Como eu falei, o trabalho é a partir da realização de uma força, e essa força terá a capacidade de transferir ao sistema ou retirar do sistema energia, tá certo? Então, para que a gente entenda essa ideia de trabalho, normalmente a gente começa a falar de uma transformação isobárica, que é uma transformação que nós já vimos, porque é mais simples e é mais fácil de entender a partir dela, tá bom? Então, vamos entender o que é um trabalho sobre um gás ou realizado por um gás a partir da transformação isobárica. Para isso, a gente usa o exemplo mais comum que você vai encontrar na internet, nos livros ou coisas assim, até mesmo no material de vocês aparece essa ideia aqui. Imagine o seguinte: eu tenho um tubo onde eu tenho uma certa quantidade de gases aqui representada por esses pontos vermelhos. Então, está aqui um tubo, esses pontos vermelhos são as moléculas de um gás. E eu tenho uma êmbole móvel, ou seja, um pistão, que é essa parte em azul, que tem a capacidade de se mover para cima e para baixo. Sobre essa êmbole eu vou colocar um bloquinho de massa M. Por que, Gans? Por que você coloca esse bloquinho de massa M? Bem simples, como o peso desse bloco não varia, a pressão sobre o gás ela vai permanecer constante. É por isso que eu uso a ideia de transformação isobárica. Esse peso sobre a êmbole vai fazer a pressão do gás permanecer constante. E qual é a ideia de pressão constante? É uma transformação isobárica, beleza? E eu vou pegar esse mesmo sistema, tá aqui o bloquinho de massa M, mantendo a pressão constante, a êmbole imóvel e a massa de gás. A essa massa de gás eu vou ceder calor, ou seja, eu vou colocar esse tubo, sei lá, numa boca de fogão, fazendo ele receber calor. Então tá aqui
o tubo recebendo calor. Isso fará com que o gás comece a agitar mais e vai começar a se expandir. Quando ele começa a se expandir, o que vai acontecer? Ele vai acabar aplicando uma força sobre esse êmbolo móvel, fazendo com que essa êmbole se desloque para cima. Então, ao aplicar calor, o gás vai tentar e começar a se expandir, e isso fará com que o gás aplique uma força sobre essa êmbole móvel, fazendo com que ela se desloque para cima, chegando nesse estado aqui. Então, observa que a êmbole se deslocou devido ao calor recebido, o gás se expande e aplica uma força sobre essa êmbole, fazendo ela se deslocar. Então, houve um deslocamento da êmbole, que seria mais ou menos isso daqui, essa distância entre essas linhas pontilhadas aqui. Então, a gente consegue observar que houve uma expansão do gás, mas que a pressão permaneceu constante por causa do peso que está sobre a êmbole móvel. Então, houve uma expansão, na verdade, houve uma variação de volume, e houve um deslocamento dessa êmbole aqui. O que isso vai representar para mim? É bem simples. Vamos analisar o que aconteceu aqui para que você entenda o que é o trabalho realizado por um gás, ou sobre o gás. Lembra que eu falei que o trabalho é a transferência de energia devido à aplicação de uma força. Quando esse gás começa a se expandir, ele aplica uma força sobre a êmbole, ou seja, tem uma força sendo aplicada. Se tem uma força sendo aplicada e há um devido deslocamento, como a gente viu o deslocamento da êmbole, é porque aqui está ocorrendo a realização de trabalho. Ou seja, existe uma energia que está sendo transferida devido à aplicação de uma força. Beleza? E como é que eu vou calcular esse trabalho? Como é para uma transformação gasosa? Bem, eu vou estar aqui, trouxe de novo o mesmo desenho, um deslocamento que houve, uma variação de volume. Para isso, você vai lembrar como calcular o trabalho, que é uma ideia que a gente vê em Física 1, na Física do primeiro ano, ou Física A, que diz que o trabalho, eu vou representar o trabalho pela letra W, é igual ao produto da força vezes o deslocamento que há. Tá bom? Então, houve uma aplicação de uma força e houve um deslocamento D aqui. Bom, você deve lembrar também que a pressão é a razão da força sobre área. Quando o gás se expande, ele aplica uma força sobre a área do pistão. E se tem força sobre a área, existe pressão. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a força e vou isolar. Portanto, eu vou pegar o ar que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Então, a força seria o produto da pressão vezes a área. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa relação e substituir na força. Então, ficaria assim, o trabalho seria a pressão vezes a área, vezes o deslocamento. Só que entenda uma coisa comigo. A área é a área da êmbole que está se movendo, ou que se moveu. E o deslocamento seria uma determinada altura, ou um desnível que existe aliás, exatamente, existe um desnível, ou seja, seria uma altura. Então, o que eu consigo observar? Se eu pegar a área e multiplicar por esse desnível, que seria uma determinada altura, eu, na verdade, vou estar encontrando a variação de volume. Lembra que para um sólido, que tem as bases paralelas iguais, como se fosse isso aqui, ó, uma base, que são paralelas e iguais, né? Toda vez que eu tiver um sólido com bases paralelas iguais, eu encontro o volume ou a variação de volume multiplicando a área vezes a altura, que seria a área da êmbole vezes o deslocamento D. Então, se eu multiplicar a área vezes o deslocamento D, na verdade eu estou encontrando a variação de volume que houve nesse gás. Então, aqui, olha que aparece aqui, área vezes a altura, que seria o deslocamento D. Esse produto aqui, na verdade, é o ΔV. Então, eu posso substituir lá. Para encontrar o trabalho, então, para uma transformação isobárica, eu multiplico a pressão, que é constante, vezes a variação do volume que o gás sofreu.
Lembra que a variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Então, para uma transformação isobárica, eu vou deixar bem claro aqui, o trabalho realizado sobre um gás a uma pressão constante, eu encontro fazendo o produto vezes a variação de volume que esse gás sofreu. E aqui tem algumas consequências para que isso aconteça. Quando isso acontece, aliás, que é a seguinte: se o volume final for maior do que o volume inicial, isso está indicando que a variação de volume ela é positiva, ou seja, ela é maior que zero. O gás está se expandindo, está aumentando o seu volume. Quando isso acontece, quando o gás se expande, quando o gás aumenta seu volume, nós dizemos que o trabalho é positivo, que ele é maior que zero. Isso nos diz que o gás realizou o trabalho sobre o meio externo, tá bom? Então, quando o gás se expande, nós dizemos que o gás está realizando trabalho sobre o meio externo. Ou, quando a gente diz só o gás realizou o trabalho, já se entende-se que é sobre o meio externo. Agora, quando o volume final é menor do que o inicial, a variação de volume ela é negativa, ou seja, o gás diminuiu o seu volume. Houve uma compressão, tá bom? Uma contração desse gás. Quando isso acontece, nós dizemos que o trabalho também é negativo. Se a variação de volume é negativa, o trabalho é negativo também. Quando isso acontece, nós dizemos que o meio externo realizou o trabalho sobre o gás, tá bom? Quando esse trabalho é positivo, o gás realiza trabalho, e quando o trabalho é negativo, o meio externo realizou o trabalho sobre o gás. Ou a gente diz que o gás sofreu trabalho. Isso quer dizer que ele reduziu o seu volume, tá bom? Então, quando eu falo de uma transformação, isso aqui vale para qualquer tipo de transformação, essa ideia que eu acabei de falar para vocês. Não importa se é isobárico ou não, mas essa ideia de que se aumentar o volume, o gás realiza trabalho, se diminuir o volume, o gás sofreu, ou o meio externo realizou o trabalho sobre o gás. Bom, então essa é a ideia para uma transformação isobárica. Quando você vai calcular o trabalho, por exemplo, sobre um diagrama de Clapeyron, que seria um gráfico de PV desse tipo aqui, para uma transformação isobárica, apareceria algo do tipo. Observa que eu tenho um eixo de pressão e outro de volume. Isso aqui é o que a gente chama de diagrama de Clapeyron. Então, o gás estaria no estado 1, passando para um estado 2. Lembra que se a pressão é constante, ela não muda, ela vai ser igual nos dois estados 1 e 2. Então, por isso que aqui está a marcação de pressão, e mesmo o volume aumentando, a pressão permaneceu constante. Como é que eu calculo a área como é que eu calculo o trabalho quando eu tenho um diagrama de Clapeyron, quando eu tenho um gráfico? Filhote, é bem simples. Para te calcular o trabalho, basta você calcular a área que aparece sob esse gráfico. Então está aqui o estado 1 e 2, e esse gráfico tem uma determinada área. Se eu quiser calcular o trabalho para um gráfico, eu simplesmente calculo a área, porque o trabalho é numericamente igual à área que existe sobre esse gráfico, tá bom? Então, sempre tive um gráfico de pressão e volume, e ele está te perguntando o trabalho, calcula a área, filhote. Se você calcular a área, você vai calcular o trabalho, porque eles são numericamente iguais. Então, eu observo que o trabalho é a pressão vezes volume. Observo que aqui eu tenho um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? É lado vezes lado. Então, está aqui um lado, que é a pressão, que seria a altura aqui, e está aqui um outro lado, que seria a base. A base seria essa daqui. Na verdade, isso daqui é a variação de volume. Essa distância aqui seria V2 menos V1, que na verdade é a variação de volume, beleza? Então, calcular o trabalho a partir da área de um gráfico, para uma transformação isobárica, você calcula a área. Ganso, você só está falando de área de transformação isobárica. E como é que eu calculo para uma transformação que não é isobárica, ou seja, quando a pressão está variando? Bom, filhote,
Para calcular o trabalho, quando eu não tenho uma transformação isobárica, não existe de forma direta uma equação para isso. Normalmente, quando a gente tem que calcular a área para uma transformação que não é isobárica, o único caminho que nós vamos ter é o cálculo de área. Então, essa mesma ideia que eu acabei de explicar para uma transformação isobárica, eu vou aplicar para uma transformação com pressão variável. Exemplo, está aqui uma transformação com pressão variável. Vou colocar aqui, olha aqui, eu tenho um diagrama de Clapeyron, PV, com dois estados. Observa que agora a pressão não é constante, porque aqui eu tenho uma curvazinha. Então, a pressão variou, ela está variando aí. Como é que eu calculo quando eu tenho uma pressão que não é constante? Igualzinho para quando a pressão é constante. Você vai ter uma área e para calcular o trabalho, você calcula a área dessa figura. A área da figura sempre será numericamente igual ao trabalho realizado durante a transformação. Ganso, mas essa figura aqui ela é estranha, eu não sei como calcular. Bom, realmente, para o nível médio não tem como calcular, mas a ideia seria mais ou menos assim, ó. Eu vou pegar essa área e dividir em pequenos retângulos, como esse que apareceu aqui, ó. Seria eu pegar toda essa área e dividir em pequenos retângulos desse tipo. E aí eu calcularia a área de cada um desses retângulos e somaria. Quando eu fizer isso, eu vou calcular a área total e aí eu sei qual é o trabalho. Mas para a gente não vai aparecer figuras desse tipo, é só um exemplo. Normalmente vão aparecer triângulos, círculos, coisas de figuras geométricas que são mais conhecidas e que você vai ter a possibilidade de calcular a área com mais facilidade, tá bom? Então, só para revisar, quando a transformação não é isobárica, ou seja, a pressão vai estar variando, a única forma que você tem para calcular o trabalho vai ser o cálculo de área, tá bom? Então, fica tranquilo que vai ser bem simples para você. Na transformação isobárica, você tem dois métodos. Você pode calcular pela área, ou você pode usar essa equação dizendo que o trabalho é o produto da pressão, que é constante, vezes a variação de volume. Beleza? E eu quero deixar uma coisa clara aqui, que o trabalho, num processo termodinâmico, ele depende do caminho que existe entre os estados que está ocorrendo a transformação. Tá bom? Não pensa que o trabalho depende só de dois pontos. O trabalho só depende do estado inicial e do estado final. Isso é mentira. O trabalho num processo ou numa transformação termodinâmica, ele depende do caminho, tá bom? Depende de como o processo está ocorrendo ao longo da transformação, tá bom? Por quê? Então, observa que eu tenho aqui três transformações termodinâmicas, que eu chamei de 1, 2 e 3, que no início estavam no estado A e ao final estavam no estado B. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que o trabalho realizado por esses três caminhos são iguais? Bom, Ganso porque ele está no início está no estado A e no estado B. Filhote, está equivocado, tá bom? Sempre que eu tiver caminhos diferentes, eu terei trabalhos diferentes. Por quê? Lembra que quando eu tenho um gráfico, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Se eu analisar o que está acontecendo aqui, eu observo que cada caminho me dará uma área diferente, tá bom? Então, por exemplo, eu sei que o caminho A é o que vai ter a maior área dos três. Se eu pegar, por exemplo, o caminho 2 como referência, o caminho 2 eu tenho esse retângulo bem aqui, ó, esse retângulo aqui, que está sendo marcado pela setinha aqui. O caminho 1 seria esse retângulo mais esse pouquinho bem aqui, ó. Então, o caminho 1 já é maior do que o caminho 2, tá bom? Porque seria o retângulo mais essa parcela que está aqui para fora do retângulo. O caminho 3, ele seria o retângulo menos esse pedaço que está bem aqui para dentro do retângulo. Então, o que eu observo? Que o maior trabalho aí seria o trabalho realizado pelo caminho 1, porque ele tem a maior área.
tá bom? Ele seria maior do que o trabalho 2, que seria maior do que o trabalho 3. Isso porque o trabalho depende do caminho. Ele depende de que forma está ocorrendo a transformação ao longo do processo. Não pense de que o trabalho depende apenas dos pontos inicial e final, porque essa ideia é errada. O trabalho vai depender do caminho que a transformação levou para ir de um estado a outro. Porque cada caminho vai me gerar uma nova área e a área é numericamente igual ao trabalho. Beleza, pessoal? Bem simples essa ideia, creio que você entendeu. Aí nós chegamos na ideia de energia interna de um gás. Como eu falei, a energia interna relaciona-se com condições que são intrínsecas ao sistema do gás. Como assim? Bom, como um gás ele é constituído de átomos e moléculas, vou dar a ideia de moléculas aqui, essas moléculas estão em movimento e por isso, quando eu falo de energia interna, eu estou me falando de energia referente a essas moléculas. De tal forma que a energia interna de um gás, que eu vou representar pela letra U, seria o somatório de todas as energias cinéticas dessas moléculas, mais a energia potencial que existe entre essas moléculas. Mas, entretanto, todavia, lembra quando eu defini o gás ideal, que é o que a gente está estudando aqui? Quando eu defini o gás ideal, eu disse que uma condição desse gás é que não existe interação entre as moléculas, tá bom? Então, entre as moléculas não existe interação. O que é que isso significa? Que essa energia potencial aqui é nula, já que não existe interação entre as moléculas, não existe essa ideia de interação e configuração entre as moléculas. Então, para a gente, essa energia potencial não interessa, porque para um gás ideal, não existe interação entre as moléculas do gás. Então, de fato, para um gás ideal, só irá nos interessar a energia cinética. Então, a energia interna de um gás ideal é a somatório de todas as energias cinéticas que existem no gás. E quais são essas energias? Bom, existem 3 tipos. Existe a energia cinética de translação, que seria a energia cinética para as moléculas do gás irem de um ponto a outro. Lembra que num gás as moléculas estão muito livres, então elas conseguem se deslocar de um ponto a outro. Então, a energia cinética de translação conta para a somatória para calcular a energia interna. Mas também existe a energia cinética de rotação, que é bem claro. Essas moléculas podem girar, podem rotacionar. Além de transladar de um ponto a outro, elas podem girar, elas podem rotacionar. Então, se elas rotacionam, isso também é um movimento. Então, importa a energia cinética de rotação. Mas além de transladar e além de rotacionar, elas também podem vibrar. Então, existe a energia cinética de vibração. Mas, entretanto, todavia, porém, esse estado de vibração nós chamamos de estado congelado. Isso tem relação com a mecânica quântica. E a gente não vai entrar muito nesse detalhe. Mas eu só quero deixar para você que esse estado vibracional é um estado congelado. Isso porque, para que esse estado comece a estar ativo, para que ele comece a entrar numa forma ativa, é necessária uma temperatura elevadíssima, mas muito alta mesmo, muito alta. E isso tem a ver com a diferença que existe entre o primeiro estado, entre o estado fundamental e o primeiro estado excitado. É necessária uma energia térmica altíssima para fazer com que essa energia consiga competir com a energia de ionização. Então, para a gente, esse estado vibracional será um estado adormecido, congelado. Ele não vai entrar na nossa conta aqui, porque segundo a mecânica quântica, é necessário altíssimas temperaturas para colocar esse estado como ativo. Então ele é um estado congelado, adormecido, e para a gente ele não vai entrar na conta de ideia de energia cinética. Então, para a gente aqui, só irão nos interessar esses 2 tipos de energia cinética. A energia cinética de translação e a energia cinética de rotação.
tá certo? Então, o que vai acontecer? A energia interna de um gás, para um gás ideal, é a somatório das energias cinéticas de translação e energia cinética de rotação. E como é que eu calculo, então, essa energia de forma indireta? Tá bom? Porque lembra que a energia cinética tem uma relação com uma grandeza que nós definimos na aula de número 1, que é a temperatura. E, na verdade, a energia interna é uma função da temperatura e a gente vai já ver. Bom, quando eu falo de energia interna de um gás, existe uma equação para calcular essa energia. Mas olha só, pessoal, existe uma demonstração para o porquê que é esta equação que vai aparecer aqui. Eu não vou me atentar à dedução dessa equação, porque ela é bem complicada. Na verdade, ela não é complicada, ela é longa e não é interessante para a gente essa dedução. Então eu vou lançar essa equação no seu peito, você domina no peito e vai fazer um golaço de bicicleta, tá bom? Então vou só sapecar essa equação no seu peito, você vai ter que dominar e fazer um gol de bike, beleza? Para você calcular a energia interna de um gás monoatômico, ou seja, aquele que só tem um átomo, você calcula através dessa equação. A energia interna de um gás monoatômico é 3 meios de nRT. O que eu consigo perceber com essa equação? De que a energia interna depende de duas coisas, do número de mols e da temperatura. Lembra que como a energia interna é um somatório de energias, quanto maior o número de mols, isso indica que eu tenho mais moléculas nesse gás. Se eu tenho mais moléculas, eu vou ter mais energia cinética de translação, por exemplo. Eu vou ter mais moléculas transladando de um ponto a outro. Então, se eu estou somando, quanto maior o número de moléculas, quanto maior o número de mols, maior chance eu tenho dessa energia cinética, dessa energia interna ser maior. E depende da temperatura. Então, a energia interna será uma função de temperatura para uma mesma massa de gás. Eu vou falar disso no próximo slide, tá bom? Então, sapecando a equação, para um gás monoatômico, a energia interna é calculada como 3 meios de nRT. N sendo o número de mols, R a constante universal dos gases ideais e T a temperatura absoluta. Lembra que a temperatura tem que estar em Kelvin. E para um gás diatômico, que seria um gás de 2 átomos, como o gás oxigênio, por exemplo, ou o gás metano, que é um exemplo que aparece para vocês no material de vocês, eu calculo através dessa equação, 5 meios de nRT. Então, 5 sobre 2 nRT. Você vai perguntar, Gans, por que existe essa diferença de calcular a energia interna de um gás monatômico para um gás diatômico? Isso é bem simples. Olha só, quais são as energias que são importantes para a gente na ideia de energia interna? É a energia cinética de translação e a energia cinética de rotação. E bem aqui na energia cinética de rotação está a diferença para essas equações serem diferentes. Para um gás monoatômico, vamos lembrar da aula de número 9, quando eu classifiquei um gás ideal, eu disse que para um gás monoatômico, o gás ele tem uma partícula que é pontual, ou seja, esse átomo, essa partícula, ela tem volume desprezível, ela é pontiforme, ela é um ponto. E um ponto, ele não rotaciona, um ponto não gira. Então, para um gás monoatômico, ele não tem energia cinética de rotação. Para um gás monoatômico, eu só tenho energia cinética de translação, porque essas partículas não têm a capacidade de girar, pois elas são um ponto. Elas não giram, elas não rotacionam. Agora, para um gás diatômico, eu tenho duas partículas ou dois átomos juntos. E agora, essas duas partículas juntas têm a capacidade de rotacionar, elas têm a capacidade de girar. Então, quando eu falo de um gás diatômico, eu vou ter energia cinética de translação e energia cinética de rotação. É por isso que num gás diatômico a energia interna tem um valor maior. Aqui 3 meios de nRT é como se fosse 1,5 de nRT. 5 meios de nRT é como se fosse 2,5
de nRT, ou seja, para um gás diatômico a energia interna tem um valor maior. Por quê? Porque aqui eu acrescento a energia cinética de rotação, que num gás monoatômico não existe, já que para um gás monoatômico eu tenho um ponto, e ponto não gira, ponto não rotaciona. Beleza? Só para deixar essa diferença bem clara na sua mente do porquê essas equações são diferentes de um gás mono e diatômico. Tranquilo? Então vamos lá. Entretanto, para a gente, aqui nas ideias de termodinâmica, a gente vai trabalhar muito com a ideia de variação da energia interna. E na verdade, quando a gente falar na próxima aula, na aula de número 12, sobre a primeira lei da termodinâmica, a gente vai trabalhar a ideia de variação dessa energia e não em si da energia interna, específica de um estado. Então, para que você entenda como isso acontece, imagine que com uma determinada massa de gás monoatômico, isso aqui vai valer para um diatômico também, mas a gente vai usar o monoatômico porque quer. Então, quando determinada massa de gás monoatômica sofre uma variação de temperatura, ou seja, um ΔT, que ele saiu de um T1 para um T2, isso fará com que a energia interna do gás seja alterada. Ela também vai sofrer uma variação. Por quê? Porque a energia interna depende da temperatura. Então, ela está no estado 1, então tem uma energia interna número 1, que vale 3 meios de nRT1, e passa para um segundo estado, que tem uma energia interna número 2, que é 3 meios de nRT2. Para eu calcular a variação da energia interna, eu vou ter que subtrair a energia interna final menos a energia interna inicial. Portanto, a variação da energia interna será 3 meios de nRT2 menos 3 meios de nRT1. Tranquilo? Então, o que aparece em evidência aqui é o 3 meios de nRT. Eu tiro e vai ficar T2 menos T1, que é o ΔT. Tá bom? Então, quando eu quero calcular a variação da energia interna, eu faço 3 meios de nR ΔT, que foi a variação de temperatura que houve. E lembra sempre que essa temperatura deve estar em Kelvin, aliás, graus Kelvin não. Sempre essa temperatura deve estar em Kelvin. Tranquilo? Nunca utilize temperatura aqui em Celsius ou Fahrenheit. Sempre em Kelvin. Tá bom? Então, variação da energia interna, 3 meios de nR ΔT em Kelvin. E aí você vai lembrar da relação da seguinte forma. Quando T2 for maior que T1, isso indica que a variação de temperatura foi positiva, ela foi maior que zero. Isso está me dizendo, então, que a variação de energia interna foi positiva. Se a temperatura aumenta, a energia interna de um gás aumenta. E é bem simples. Lembra que a energia interna do gás está relacionada com a energia cinética, que é a energia de movimento. E eu falei para vocês que quanto maior a temperatura, maior vai ser o movimento que existe nas moléculas. Então, se aumentar a temperatura, vai aumentar o movimento molecular. Se aumentar o movimento molecular, aumenta a energia cinética e, consequentemente, vai aumentar a energia interna, já que ela é a soma dessas energias. Tá bom? Então, quanto maior a temperatura, quanto essa temperatura do gás aumentar, vai aumentar a energia cinética e vai aumentar a energia interna do gás. Agora, se acontece o inverso, se a temperatura T2 é menor que T1, está indicando que a temperatura diminuiu. Então, a variação de temperatura será negativa, consequentemente, a energia interna também vai ser negativa. Isso quer dizer que se diminui a temperatura, o movimento das moléculas diminui, diminuindo a energia cinética, e vai fazer com que a energia interna diminua também. Com isso, a gente entende então que a energia interna de uma dada massa de gás ou de uma determinada quantidade de gás ideal é uma função exclusiva da sua temperatura. Tá bom? Então, para uma mesma massa de gás, se houver variação na temperatura, haverá uma variação na energia interna. É uma função dependente. Por quê? Imagine
que para uma mesma massa de gás, o número de mols não muda, é uma mesma massa de gás. E o R é uma constante, tá bom? Isso quer dizer que a energia interna depende da temperatura. Se essa temperatura variar, haverá uma variação na energia interna do gás. Ah, Ganso, e se a temperatura final for igual à inicial? Isso quer dizer que a temperatura não variou. Se não houver variação na temperatura, não há variação na energia interna de um gás. Tá bom? Para que haja variação da energia interna, é necessário que haja também uma variação na temperatura para um gás. Tranquilo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Vida longa e próspera. Um forte abraço e um beijo no coração.